Voltei. Eu não sei porque que meu celular ele fica fragmentando o tempo. Eu já tentei inúmeras vezes resolver isso e não consegui. Então, é isso. A gente vai fragmentando, vai devagarzinho, mas chega lá. Página 380, tá? Pulei umas partes que tem texto e tô indo para outro bloco de exercícios. Como vivem os povos pré-colombianos antes da chegada dos colonizadores? Então vamos lá, o que é, né, povos pré-colombianos, né? Então, vocês sabem que a América ela foi encontrada por Cristóvão Colombo. Então, se são pré-colombianos, pré é um prefixo que significa antes, né? E colombianos, né, faz referência a essa ideia de Cristóvão Colombo, tá? Os povos pré-colombianos, assim, os mais famosos, os mais expressivos são os astecas, incas e maias. Tá? Então, são povos, né, bem antes da colonização, né, civilizações bem antigas, que eles já tinham seu modo de vida, que eles já tinham, né, as suas cidades, as suas agriculturas próprias e específicas, tá bom? Então, de modo geral, são esses três povos. Então, como tem poucas linhas, né, o ideal seria vocês escreverem como que cada um desses povos viviam, né, quais foram os grandes feitos, as grandes invenções, mas como são só três não, quatro linhas, não dê para fazer isso, tá? Mas pode pegar um caderno, né, que tem linhas infinitas e começar a escrever, fiquem à vontade. O que ocorreu com os povos pré-colombianos após a chegada dos colonizadores? Bem, lógico que a gente fala sobre um processo, não é uma coisa assim de uma hora para outra, mas a ideia da colonização, ela parte, né, do pressuposto de impor uma nova cultura, de impor um novo modo de vida. Como que surgiu essa ideia da colonização? Bem, a gente tem a Europa, né, que nesse período ela estava muito naquela perspectiva, né, de buscar novos territórios, buscar novas terras, né? E no caso, a priori, eles não tinham plano de ir para a América, eles tinham o plano de ir em direção às Índias, ou seja, de ir para o outro lado do mundo, né? A América está na direção do Ocidente, eles queriam ir para a direção do Oriente. E qual foi a ideia que eles tiveram? Vamos ir pelo mar, né? Pelas grandes navegações marítimas. Por quê? Porque ir pela terra tinha alguns conflitos, alguns problemas, algumas demarcações de território. Não era assim tão simples, né? Se bem que pelo mar também não era, dentro de uma época, né, que era a época das caravelas, que se acreditava em monstros, né, dentro do oceano. Então, assim, não é essa tecnologia que a gente tem hoje de grandes navios. Mas, enfim. Então, o objetivo era ir em direção às Índias, né, e não em direção à América. Só que acabou que eles chegaram na América, né? E nisso que eles chegaram, eles pensaram, então, a gente pode colonizar, isso aqui não tem dono, é território vazio, né? Aquela ideia, tipo, a gente sabe que tem um povo aí morando, mas a gente é superior, entendeu? A gente descobriu um monte de coisa, né? A gente usa bússola, a gente usa astrolábio, a gente tem caravelas. Eles ainda são primitivos, né? Ficam utilizando de coisas da natureza, né? É a forma como eles pensavam, né? Enfim. Então, a ideia da colonização, eles pensaram, bem, então a gente pode, né, pegar esse povo e fazer com que eles nos sirvam, né?
Então, a gente tenta fazer algumas trocas comerciais, a gente tenta, né, fazer com que eles trabalhem para a gente, esse trabalho escravizado, né, muitas das vezes, de diversas formas, existem vários tipos de escravidão, tá? Então, foi mais ou menos por essa ideia. E ao longo do tempo, né, esses povos eles foram sendo dizimados, foram perdendo territórios, né? Quando os europeus chegaram, né, no continente, trouxeram algumas doenças, né? Não é que trouxeram, né? Aquela ideia, chegou um povo novo, né? Com uma doença que já não tinha na América, e é lógico que as pessoas que vão estar ali não vão ter resistência, não vai ter anticorpos, enfim, tá? Então, muitas pessoas acabaram também morrendo em função disso, e a cultura também não tinha mais quem ver, né? Passasse para frente, né? Passasse adiante. Fora as perseguições, né? Porque isso também rolava. Então, assim, é esse contexto, né, de conflitos que a gente vai ter no processo da colonização. A colonização não foi algo pacífico, não foi assim, vem cá, estou colonizando vocês, vocês perderam tudo. Não é assim, né? Então, assim, quando a gente fala da colonização, né, ela mudou muita coisa, né? Não só para os astecas, incas e maias, como eu disse, não existiam só astecas, incas e maias na América, né? Existia uma infinidade de povos. Aqui em São Gonçalo, por exemplo, tinha os tamoios, né? Que eram uma comunidade, né? Uma das comunidades indígenas dentre milhares. Tranquilo? Ok. Essa foi a 2. 3. Em relação aos povos indígenas da América que existem atualmente, é correto afirmar que seu modo de vida não está ameaçado? Gente, indígena, desde a época que teve a colonização, é um povo ameaçado, né? Em todos os sentidos. Tanto que depois teve que se criar leis para demarcar o território indígena e teve que se criar, né, instituições para preservar, né, o patrimônio indígena. Então, quando a gente tem o Dia do Índio, tem um pouco essa ideia, essa memória de resistência,